Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola. Desta vez o nosso 35º episódio. Esses dias um amigo Aliás, eu tenho recebido muitos comentários, muitos apoios, muitas ligações, não só os likes, etc. Mas, pessoalmente, um amigo me disse, Fernando, tu tem que criar um bordão, tu tem que criar teu programa é maravilhoso, mas tem que dar um pouquinho mais de formalidade na abertura. E eu tenho me caracterizado por fazer um podcast que é uma conversa, mas aí eu pensei nesse tal de bordão que o Carlos me colocou e eu resolvi que a partir de agora nós faremos o Ponta de Gôndola, o varejo passado em revista. Até porque eu sou um sujeito que a vida inteira fiz revistas e o objetivo do nosso podcast Ponta de Gôndola é justamente esse, revisitar os temas, contar histórias, passar em revista o varejo, que inclui a parte de fornecedor, a parte do mercadista, a parte o fornecedor é a indústria, a parte jurídica, a parte legal e a parte financeira também, obviamente, que é um grande mosaico, uma grande orquestração que faz com que as lojas abram todos os dias às 7, 8 da manhã e que prestem o serviço inestimável que prestam para a população no abastecimento do nosso dia a dia. E aí, agradecendo mais uma vez o apoio dos nossos patrocinadores, a Dipã Gaúcha, do nosso amigo Cláudio, que está completando 40 anos esse ano, um belíssimo trabalho também, a distribuidora, né, que é incluído no varejo, a GS1 Brasil, que é a entidade que cuida, zela por todo esse processo de código de barras, agora está lançando o revolucionário Código 2D, que traz uma série de informações novas no simples manusear do produto. E o grupo IMEC, Desco, de Lajeado, do nosso amigo Pivoto, que também está fazendo um trabalho maravilhoso, agora acaba de reinaugurar, acaba de revitalizar a sua loja matriz em Lajeado, que está maravilhosa. Então, eu queria agradecer a Dipã Gaúcha, a GS1 Brasil, e ao Grupo IMEC pelo apoio ao nosso podcast. E pedir a vocês, nós já temos aí episódios que estão beirando 3.000 visualizações, sem nenhum impulsionamento, só apenas de uma forma orgânica. O bacana do podcast do Ponta de Gôndola é que as pessoas que são quem assiste são pessoas que a gente conhece, são pessoas que a gente convive, são pessoas que a gente retroalimenta a relação a partir da visualização, da audição dos podcasts. Estamos muito felizes, mas é importante que vocês deem um like, que comentem, que procurem nos impulsionar de alguma forma, se inscrevam no canal, que são coisas novas para mim, mas que está indo muito bem. Do 35º episódio do podcast Ponta de Gôndola, hoje tem o grande orgulho, a grande alegria em receber uma figura que tem feito um trabalho simplesmente maravilhoso à frente do Sicredi Origens, que é o presidente do Sicredi Origens, Ronaldo Silikov, que é, além de tudo, meu amigo, gremista, e uma figura de larga trajetória junto ao varejo, né? Queria te agradecer muito. Sei que a atividade de um presidente de uma cooperativa deve ser muito intensa, agradecer muito a destinação desse teu tempo, a presença nesse episódio, colocar a palavra à disposição para o início e já fazer uma indagação, uma pergunta, como é que foi a tua trajetória até chegar à presidência do Sicredi Origens? Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Exato. É uma alegria muito grande estar aqui contigo, até pela tua trajetória e quanto tu nos auxilia, porque a comunicação é fundamental, né? Até a comunicação com Deus, com tudo, a música, enfim, tudo é comunicação e nós precisamos. Eu sempre falo, inclusive, o Sicredi, com esse sucesso que nós temos, ainda o nosso maior concorrente, às vezes, é o desconhecimento. As pessoas não sabem cooperativa, isso, aquilo. Então, um programa que nem o teu é muito bom, que sempre vai esclarecendo. E você falou, nós trouxemos pessoas assim, eu sou um que me chama a atenção e às vezes vou ver amigos, há pouco teve o Silvio Simenberg e tudo aí, né, que é um amigão, uma competência desde saco cuecão, tudo, né? Mas tu vai ver aquilo ali, tu pensa que tu conhece ele, mas vem detalhes que tu não sabia.
a maneira que tu conduz. Então, eu estou à tua disposição até para... Porque se falar, a pergunta foi muito ampla, né? Quase que eu perguntei quantos dias nós vamos passar aqui para contar minha trajetória. Né? Então, a gente está à tua disposição. Aí, tá? Começa exatamente quando? Com a formação? Nasceu aonde? Eu nasci... Inclusive, tu tem um amigo também, né? Que nasceu lá, né? Em Butiá. Tu já ouviu falar em Butiá? Butiá, já. Butiá, Rio Grande do Sul. Principalmente quando Felipe, a gente coloca na... Eu falo que o Felipe caixa. Vieira, do Butiá. Sim, o grande postou Felipe eu e ele, Vieira. Do Butiá para o Mundo, ele botou, grande né? Felipe Vieira. E a minha trajetória, rapidamente, tem que falar em família, em pai, né? Eu sou filho de pai russo, que chegou no Brasil em 1928, e a minha mãe espanhola também, de Almeria, Andaluzia lá. Meu pai era de Saratov, na parte do Volga da Rússia. Tu tem cidadania russa com isso ou não? Não. E é interessante, eu fui uma vez até, eu tenho um navio que meu pai chegou e tudo, né? E eu fui na embaixada em Brasília lá e estava tudo bacana, tudo legal, poderia conseguir. Só que eles não davam, na época, dupla cidadania. Eu tinha que renunciar à brasileira. Aí eu fiquei na minha, até que não falo devidamente o russo. Né? Entende? Então, mas meu pai chegou em 1928, ele veio sem pai, sem mãe da Rússia, porque naquela época ele estava na escola militar e foi convocado com 15 anos. Né? E botava fogo nos quartéis, matava todos os milicos, tudo. E o pai dele, a mãe dele, recomendou ele fugir. Mesmo sabendo que nunca mais ia ver, eu não conheço parente. A Revolução Russa é de 1918, 10 anos depois ele estava aqui, né? Exatamente, que ele foi viveu a história, né? Com que idade ele chegou, mais ou menos? Ele chegou com 20 e poucos anos, 26. Isso aí é uma coisa que até hoje... 26 ele chegou. Que ele morou na Inglaterra, morou na Polônia há muito tempo. Polônia até ele estudou mais um pouquinho, na Capadócia, ele morou também em Istambul, Alexandria. Ele falava mais de 10 idiomas. Tudo. E aqui ele ia para a Argentina, que naquela época era a 6ª economia do mundo. E cada país que ele ia, trabalhava um pouco, depois ia. Aqui ele foi trabalhar no Butiá, que era muito próspera, a zona carbonífera. Né? Tinha petróleo, tudo movido a carvão, tudo, né? E lá ele conheceu minha mãe e construiu uma família com 9. Eu tinha 8 irmãs, 4 irmãs e 4 irmãos. Então, o final dele foi feliz. Né? Morreu, faleceu com 89 anos. Eu sei que em Rio Pardo tem grandes butiazais, mas Butiá também tem? O nome da cidade decorre disso, não? Tem a origem, era pé de butiás, tudo, mas não se destaca assim. Por plantio de butiá. Mas é que a zona era carvão mesmo, carbonífero, Butiá, Ratos, lá São Jerônimo, então toda aquela parte, né? Então que incrível, né? Isso eu estou escrevendo vários livros, né? Acabei de escrever um livro de 80 anos de Vila Oliva, escrevi um livro de 80 anos da Crônica Esportiva. E um da Sinarrodo, 50 anos também. Essas pessoas que chegam, né, num país completamente estranho, sem saber falar a língua, sem comunicação. Naquela época, eu vou para a Argentina e acaba em Butiá. Quer dizer, é uma coisa que a vida vai levando, né? Casou imagina o que era um cara em 1928 ou 30 em Butiá, no meio do nada. Conheceu uma pessoa, casou, teve 9 filhos, que coisa maravilhosa. E depois ele foi para Sapucaia. Sapucaia tinha uma fábrica Síbia, era a Companhia Ítalo-Brasileira de Estado de Acácia, que Sapucaia teve muitas multinacionais, a Paramount, Lançula, Curachique, que era outra lá, Nefício, né? E várias empresas multinacionais ali. Aí ele trabalhou ali algum período também, né? E eu iniciei em indústria também, né? Estudei Senai, fiz curso técnico de eletromecânica, depois estudei engenharia, mas eu já comecei trabalhando, inclusive na Gerdau eu trabalhei, depois trabalhei na Aços Finos Piratini e trabalhei na BAT, na Souza Cruz, né, quase 20 anos. Até meu sonho era botar uma indústria, mas aí no caso a indústria precisava, foi na época da transformação tecnológica.
Então, aquilo foi violento. Depois até que surgiu o chip, principalmente, nós começamos a fazer transformações na Souza Cruz, era tudo, transformar movimento manual em automático, então toda aquela loucura. Aí eu colocando a indústria, eu não ia ter condições de concorrer com aquela 6 tecnologia. meses, ficava obsoleto, teve tudo. Aí eu coloquei comércio, eu era comerciante e não sabia. Então tem um comércio há mais de 30 anos, que hoje é o meu filho que dirige. Varejista, né? Varejista, né? Tá? O teu início do programa ali, eu sempre orgulho, porque o varejo é fundamental, né? Eu era comerciante e não sabia que eu gosto de gente, pessoa, que tudo acontece através das pessoas, né? Nós podemos ter inteligência artificial, ter todos os equipamentos que vocês têm, ter essa PUC maravilhosa, mas tem ali um rapaz te ajudando. Então, Sim. temos que ter gente e tem que ser valorizado. No passado, por exemplo, um líder era dirigir estrutura. Hoje é motivar e desenvolver pessoas. Eu me lembro, RH, por exemplo, RH, eu não gosto do termo RH. Pessoas não são recursos. Custa uma caneta tua que está falhando, tu coloca no lixo. Pessoas têm que ser cuidadas, desenvolvidas. E até o Sicredi, que eu estou atualmente, é excelente. Uma vez até estudava na URGS, eu fiz a administração lá, eu fiz um trabalho já trocando, porque eu fiz um estágio na Volvo, na Suécia. E a Volvo é pioneira em trabalho participativo, caixa de sugestão. Fizesse o estágio na Volvo, na Suécia? A Volvo é fantástico naquela época, e a Souza Cruz copiou aquele modelo. Sabe? E eu fiz um trabalho e nós trocamos RH para talentos humanos. E hoje, no Sicredi, nós temos pessoas e culturas, entendeu? Porque tem que ser cuidado. No passado, a seção pessoal, que chamava RH, era um departamento para punir pessoas. Sim. Com carta Sim. de advertência, suspensão, demissão de causa. Hoje é para cuidar, capacitar, dar cursos, apoiar, desenvolver, plano de saúde, plano de previdência, enfim, porque pessoas felizes produzem mais. A gente tu estivesse lá na nossa sede, tu viu uma sede Sim. desenvolvida, com conforto, tudo. Aliás, a gente já está pulando um pouquinho, mas é importante não deixar passar. O Sicredi é considerado uma das melhores empresas para trabalhar, né? A número 1. Número 1. Atualmente, a número 1 para trabalhar. Então, nós estamos falando com quem entende. A número 1, a melhor empresa para se trabalhar. E hoje, a gente já pula, mas depois a gente pode voltar ao programa que tu deixa a gente bem livre, né? Hoje o Sicredi tem mais de 52 mil colaboradores. Que maravilha. É a maior empresa do Rio Grande do Sul, mais de 10 milhões de associados, e o nosso foco é o centro das pessoas. Em número de empregados é maior no Rio Grande do Sul? 52 mil? É maior no mil? Rio Grande do Sul. É? Que maravilha. Então a gente está muito, muito bem. Mas voltando, então, eu coloquei comércio e era executivo de multinacional, tudo, mas no começo não foi fácil. Tá, saiu da Souza Cruz e botou uma lojinha. Botei uma lojinha. De quê? Para vender o quê? Material construção, ferragens, tinta, que nós temos até hoje. Está o meu filho no comando. Por sinal, Como é o nome? O Felipe Sericoff, e por sinal é o presidente da Comac hoje. Que legal. Associação dos Comerciantes de Material de Construção. Que maravilha. Também o meu passado... Tá, mas como é o nome da lojinha? Ferragem Porão. Ferragem Porão. Nós temos a Bento Martins, entre Duque e Fernando Machado, que tem 30 e poucos anos. Bem no centrão lá. E tem na volta do Guerino, ali na CIS Brasil, e tem agora na Protásio Alves, ali perto do Hospital das Clínicas. Então, tem 3 lojas ali. Ferragem Porão. E você lembra quando é que começou? Em 1993. 1993. Então, aí o espírito de liderança te levou para a Comac. Aí eu até necessidade, que eu me lembro até uma pessoa da DECA que me levou para lá, porque eu estava atendendo bem tudo, mas às vezes eu tinha alguma dificuldade do comércio, que não é fácil, né? Tu trabalha em empresas, poxa, eu tendo a minha empresa, mas vai lá dirigir é difícil, né? Principalmente até com inadimplência, de devolução de cheques, tudo aquilo. É o que nós estávamos comentando com o Silvio no episódio anterior. Um menino de 20 e poucos anos, eu tinha um pouco mais, mas abre e aí o resto não é só vender, tem que ter a retaguarda, tem o estoque, controle de estoque, tem compra, tem que pagar em dia, tem etc.
E daí eu fui para a Comac e lá me encantei. Eu conheci todo o pessoal, na época o Heraldo Herman, que era vivo, e a família Tumeleiro, Marivaldo Tumeleiro, que são meus amigos, o Mércio. O Mércio foi presidente da ANAMACO, Associação Nacional de Material de Construção, foi da Comac também. Sim. O Marivaldo foi da Comac. Hoje o Marivaldo é presidente do CIE e eu sou o primeiro vice dele também. Então a gente fez uma relação. Eu adoro o Márcio, o Marivaldo, o Mércio. Excelente. Desde o tempo da... Uma empresa desumana, gigantesca, que tinha uma loja, nunca nos atrapalharam pela ética deles. Entendeu? Outras é complicado. Sim. Eu me lembro, na Anamaco, nós fizemos, para ver o quanto, principalmente o comerciante pequeno, faz um trabalho uma vez, eu era vice-presidente do Mércio, como conviver com a Rasa Quarteirões. Porque as empresas que chegaram, francesas, Saint-Gobain, Leroy, Castorama, tudo, eles destruíam, colocavam... Eles tinham, às vezes, o planejamento deles, podiam trabalhar 5 anos no vermelho. Sim. Então, colocava preço lá. É triste conviver com isso, né? E a Tumeleiro sempre foram éticos. O que tem a própria Elevato e tantas outras empresas são oriundas do Tumeleiro. Sim, então, já convidei o Mércio para participar, certamente estará num próximo episódio. A família Tumeleiro. E agora no Jornal do Comércio, fazendo um trabalho maravilhoso, né? Sim, sim. O Giovanni. E o Giovanni lá. O Giovanni é craque, né? Bem conduzido. Agora com a nova sede do Jornal do Comércio, né? Isso aqui, né? Daqui no Tecnopuc, né? Exatamente. Mas aí, então, depois da minha ida na Comac, acabei sendo presidente lá da Comac no período, e quando eu estava lá na presidência, em 2003, surgiu o Roberto Rodrigues uma lei de livre admissão nas cooperativas de crédito, que até então era só segmentada. Da Sicredi, da Juros, Juízes, da Sicredi Pol, da Polícia Federal, tu conhece a Polícia Federal, do Ministério Público e dos funcionários da CRT, funcionário do Banco do Brasil, só segmentada. Nichos específicos formavam uma cooperativa para receber os seus salários, para emprestar para quem precisava, aquela coisa toda. E o agro também, que dominava tudo, né? Hoje todas são de livre admissão, cooperativa de crédito, né? E a nossa foi a primeira que foi fundada, uma iniciativa do SEBRAE, que se chamava Sicredi Empreendedores. Inclusive participou o presidente da Federasul, nosso ex-vice-governador, Paulo Afonso Feijó, e tantos outros, Luiz Carlos Bon, que já é presidente da FEComércio, era presidente do SESCOM na época, né? Então, essas entidades tudo se uniram, né? E constituímos a cooperativa, e daí, então, escolhemos o sistema Sicredi, porque, na época, a própria... por aquela analogia, a Juros, Juízes estão com o Sicredi, porque é um sistema sério, bom. Quer dizer, tu pode até ter um grupo de pessoas, mas tu tem que ter um operador, é isso? Exatamente. E o operador é cadastrado pelo banco, credenciado pelo banco? Não é. Hoje tem ainda cooperativas solteiras, que não fazem parte do sistema, que o Banco Central até não recomenda, né? Mas é muito importante ter um sistema que tu vai fundar a cooperativa, tu já entra com aquela estrutura, já tem talão de cheque, já tem cobrança bancária, já tem todos os produtos e serviços, que é encantador o Sicredi. O Sicredi é um sistema, hoje nós temos mais de 300 produtos, todos alinhados. Nós temos quem tem conta aqui, no interior do Rio Grande do Sul. Isso é uma coisa impressionante. Em todo o Brasil, Isso é uma coisa impressionante. Vamos voltar um pouquinho antes. Como é que começa a ideia do Sicredi? Tu acabou de dizer que vocês criaram empreendedores, mas antes existia o Sicredi propriamente dito. Sim. Ele começa em Nova Petrópolis com o padre... O Sicredi, eu sempre falo, ele começou no interior do Rio Grande do Sul, foi na linha imperial de Nova Petrópolis. Faz 100 anos isso, né? 123, foi em 1902, 123. Um padre suíço, Theodor Amstam, tá? E que ele vem para cá com uma missão de apaziguar colonos, tudo, né? E até ele fez parceria com um pastor luterano também, e começou a trabalhar com os colonos, aí surgiu a ideia. E agora, 2 semanas atrás, eu tive a felicidade, eu e a central aqui, Sicredi do Rio Grande do Sul, a fazer uma missão, que a gente sempre faz, fomos na Suécia, tá? Olhamos lá
Banco Central, olhamos uma série de coisas, cooperativas de crédito, tudo. Na Itália também, nós somos do Banco Central, ficamos um dia... Voltou para os teus amigos da Volvo lá? Olhamos tudo. Voltou a ver os teus amigos da Volvo lá, Bono? Desculpa, talvez eu falei Suécia, na Suíça. Ah, Suíça. Na Suíça. Tá. Na Suíça, aí estivemos juntos, fizemos 2 jantares, até que o grupo era grande, com familiares do padre Theodor Amundsen. Que legal. Coisa mais linda, a família, e ele sabe a história, ele sabe o quanto aquele familiar, nós temos sobrinhas, netas lá, tudo, né? Quanto eles fizeram, que foi a primeira cooperativa de crédito da América, né? Então, foi um padre abnegado. No caso, nós levamos também os livros que nós temos, literatura. Foi um evento muito tranquilo, tu vê que o passado é importante, né? Para a gente o princípio presente e projetar futuro, né? O princípio era juntar, cada um apoiava, botava num caixa único. Como é que funcionava na época? Como e na começou? Época, exatamente, a conscientização, porque aquilo que se diz, tudo é importante, né? A tecnologia... como é que diz? Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas que lêem os livros, evidentemente. Né? Então, foi o trabalho feito com as pessoas. Inclusive, uma particularidade, em Nova Petrópolis foi rezada a primeira missa ecumênica do mundo. Que o padre Theodor, depois de ministrar a missa, ele ia fazer uma reunião sobre cooperativa. E daí o pessoal estava na chuva esperando. Ué, mas por que não entraram? Não podemos entrar, nós somos católicos. Aí surgiu a ideia, Deus é um só, e ele tinha um pastor luterano lá que fazia, e começou em situações especiais fazer esse conjunto. Né? Então tem tantas histórias desse padre, que ele percorria o Rio Grande do Sul todo numa mula, inclusive. Sim, 1922. 20 e tantos dias, E daí, em 1902, depois ele fundou o Vale Rio Pardo, tem uma série de cooperativas aí, e em 1925 foi criada a primeira cooperativa de crédito aqui em Porto Alegre. Tá? O fundador é Gaston Engler, que foi até hoje, acho que é o deputado mais bem votado do Rio Grande do Sul. Tradicional família Engler, né? Família Engler, né? Ele era filho do Luiz Engler. Inclusive, eu estudei na URGS, tem a rua Luiz Engler, eu nunca sabia o que era, o Sicredi que fez saber. O Luiz Engler criou a URGS, porque a Companhia de Jesus mandou ele fazer um curso, sempre pegava talentos na Alemanha, a aviação férrea também, a linha de Porto Alegre, Novo Hamburgo, ele coordenou, cervejaria, que depois foi a Continental, Shop Total, iniciou com os Engler, né? E hoje nós temos um provedor da Santa Casa, né? Sim. E entende, então... Meu amigo Ricardo Engler também. O Ricardo Engler está lá também. Foi secretário, meu colega de Anchieta. Exatamente. O Mário Engler também, que é arquiteto, casado com a Suzy Velhinho Engler. Sim. E nós temos o vice-presidente do Banco Cooperativo Sicredi, né, que é o Alexandre Engler Barbosa. Né? Então, a família Engler, assim, todos também. O Raul Engler, que criou silos, tudo, fez um trabalho muito grande. E ainda tem um filho, o Gaston Engler tinha 5 filhos. Ainda tem um que é o Jorge Engler, que trabalhou na Associação Pirati, está com 102 anos, uma famoso, vitalidade, conhecido. uma cabeça. Então, é muito bacana, né? Então, o Sicredi começou ali e depois, em 1967... Quer dizer, 1925... que foi criado em Porto Alegre. Porto Alegre. Por isso que a gente comemorou ano passado 100 anos, 100 anos, exatamente, do Sicredi Origens. Tá? Eu falei 100 anos, mas a criação da ideia de Sicredi é de 123, é isso? Exato, 123, e depois foi vários... 1902? Eu acho que a nossa é a 10ª cooperativa, que antes eles fundou muitos, né? Em 1925, então, foi criada a nossa. Aí depois ela criou como, naquela época nós chamávamos cooperativa, era Central de Caixas Rurais, né? E daí foi criado essas cooperativas que o padre já tinha dado para trabalhar em Porto Alegre, eles fizeram uma central, se uniram. E depois houve um impedimento legal dessa central fazer operativas na ponta. Aí ela foi transformada em cooperativa singular. Tá? E mais tarde surgiu a central,
que até hoje nós temos, a Central Sicredi, né? Que foi em 1982, parece. Entende? Então, em 67, ela ficou com o nome de Sicredi Metrópolis. E depois, voltando a empreendedores, que foi a iniciativa do Sebrae, aquilo que eu falei, tá? Ficou 2 em Porto Alegre, e o sistema, a origem, a essência do Sicredi é não disputar com ele mesmo. Em cada região é aquela cooperativa. Então, tinha 2 em Porto Alegre, né, com alguns problemas, e o associado se confundia, né? Quem é o presidente dessa, quem é daquela. Aí nós se unimos, em 2010, a Metrópole com a Sicredi Empreendedores, que foi fundada em 2004. Aí ficou União Metropolitana, que foi o presidente. Ah, União Metropolitana, ficou até bem pouco tempo. Alcides Bruneira, e eu era presidente da outra, fiquei de vice. E agora eu estou no 3º mandato que nós trocamos. O Alcides continua comigo ali. E isso, a Sicredi Origens mudou o nome quando? Foi agora recentemente, 2023. É 2023 que mudou. Por quê? Porque nós resgatamos, e já pensando, não sei, essa história de quando ela entrou em Porto Alegre. Aí resolveu a União Metropolitana, confunde a palavra metropolitana, tem tudo, e é um nome muito longo. Aí fui escolhido por associados, olha como é bonito o sistema. Os associados deu bastante nomes significativos, cada associado citaram nomes, então tem uma quantidade grande, depois fui escolhido. Algum regulamento, por exemplo, tá, o Fernando Silveira, até que nos ajudou tudo da integrada, né? E daí, o que acontece, né? Que seria um nome curto, para não ficar União Metropolitana, um nome curtinho, né? E eu fui um que eu indiquei Imortal, Larena, Copeiro, né? Mas não aprovaram. Não aprovaram. Tá, mas voltando um pouquinho, quer dizer que tem um homem de barriga no balcão também. Exatamente. Trabalhou na ferragem Trabalhei durante um tempão lá. E essa experiência de atendimento do cliente é uma experiência única. Fundamental. É atender o cliente conforme tu quer ser atendido. Então, isso é fundamental, e estar junto, principalmente com o colaborador, que tudo acontece através das pessoas, os processos são desenvolvidos por eles. Então, tu tem que estar junto para motivando, né? Então, isso aí é bom, e moldar, ouvir o paciente. As ferragens, de certa forma, mantêm uma tradição de atendimento. Eu sou do tempo da Casa Pimenta, né? Pois tu chegava atrás do balcão e dizia, eu quero aquilo ali, quero... E a maioria das ferragens ainda tem ali na parede os pregos, os parafusos que tu escolhe. E até orientação. As pessoas têm algum problema em casa, né? Os balconistas, que até uma Comar, que são os comerciantes, já dá cursos, tudo, de conhecer produtos, tem escola lá, tudo. Então, é muito interessante, e é bom, porque até o que me fez entrar, porque até uma área que tu gosta até de cozinha, de comida, eu não me identifico muito. Então, poxa, se a situação econômica não está bom, tu aguenta com a tua roupa, alguma coisa. Agora, comer, tu tem que comer, tomar remédio, tem que comer. Estoura um cano em casa, tem que arrumar tudo, né? Então, essas áreas essenciais. E a economia estando bem, tu pode ter uma excelente casa, tu faz uma excelente outra casa na serra, na praia, ou para um filho. Na periferia, tu olha, as pessoas às vezes até nem reboca a sua casa, mas já tem uns ferrinhos lá para fazer o 2º piso. Sim. Então, é um sonho a gente morar. E continua um mercado mais pulverizado ou está muito concentrado agora? Nós temos grandes problemas, a própria internet, problemas, e concentração em grandes grupos, né? Tem grupos que têm fábrica e revenda junto, né? Então, mas ainda o atendimento é importante, que grandes grupos, às vezes, e nós, com a rapidez do atendimento na hora, hoje não basta ser o maior, tem que ser o mais rápido. E essa consultoria que é dada, eu estou com um problema, o que eu faço e tal, e tem um cara para te atender, né? Então, vai numa grande loja, tu fica passeando pelos corredores e não acha exatamente. Né? Nós estamos ouvindo nesse nosso 35º episódio do Ponta de Gôndola, o varejo passado em revista, o nosso amigo Ronaldo Silikov, que é o presidente do Sicredi Origens, com histórias maravilhosas sobre o mundo das cooperativas
e sobre a sua trajetória pessoal. Queríamos agradecer. Primeiro, reiterar a vocês que se inscrevam no canal, deem aquele like, compartilhem, comentem, que é importante para nós. E agradecer reiteradamente o apoio de nossos patrocinadores, a Dipan Gaúcha, que comemora seus 40 anos, a GS1 Brasil e o Grupo IMEC, e convidá-los para assistirem uma mensagem de cada um deles. Pai, posso levar essa granola? Ah, não sei, filho. E para celular? Olha, pai, essa granola é feita com grãos integrais, não tem glúten, foi feita há menos de uma semana e tá longe de vencer. Boa, filhão. Você realmente é o herói das compras. QR Code padrão GS1, um código infinitas possibilidades. Para você, supermercado é um lugar onde você faz as compras para a sua casa. Para nós, é um lugar de encantamento. Porque a gente acredita que gentileza, cuidado e carinho também são gêneros de primeira necessidade. Para milhares de gaúchos, somos lojas de supermercados e atacados, indústria de pães e beneficiamento de grãos, que unem as pessoas, que sustentam negócios e que alimentam esperanças. Para os nossos colaboradores, somos um caminho seguro para realizar sonhos e construir futuros. Para os nossos fornecedores, somos parceiros em uma nobre missão: facilitar o acesso das pessoas ao que é essencial para viver. Se para você, hoje é só mais um dia de fazer supermercado, para nós, é mais um dia para encantar você. Grupo IMEC, há mais de 6 décadas fazendo parte do seu dia a dia. Bom, Ronaldo, voltando, eu queria... Vamos agora entrar um pouco nesse mundo do Sicredi um pouco mais, né? A impressão que eu tenho como jornalista, como leigo, é que até talvez 10 anos atrás, o Sicredi era não um banquinho, mas era um negócio lá, a cooperativa deles, não era um banco que tinha a visibilidade que hoje tem, a visibilidade do Banrisul, do Bradesco, do Itaú, que eram bancos e tal. E de uma hora para outra o Sicredi inundou a vida de todo mundo. Um crescimento extraordinário que tu deve ter em números nos últimos anos. Em que momento surgiu essa revolução, entre aspas, essa mudança, se é que pode se chamar, porque eu, por exemplo, a nossa empresa ficava na Getúlio Vargas, aí atravessava a rua, tinha um Sicredizinho pequenininho ali, que era o Sicredi da Brigada Militar. Aí tu ficava até constrangido, tu ia entrar, e será que eu posso entrar aqui? Não, só para a Brigada Militar? Não, só pode entrar e tal. Daqui a pouco o Sicredi está com essas grandes agências, acaba de inaugurar uma agência maravilhosa na Restinga, né? Lá na Restinga, imagina, que é uma agência fantástica, aberta à comunidade, crescendo, com um trabalho maravilhoso de marketing, de atendimento. Em algum momento alguém disse, pô, vamos mexer nisso aqui, vamos fazer acontecer. O que houve exatamente? Isso é a pergunta. Até uma coisa só para curiosidade, foi o único banco, o primeiro banco que teve coragem de acabar com caixa. Mas os caras tão loucos, eu chegava ali, mas como assim? Um banco não ter caixa? E isso, eu tinha ido a Paris nas minhas viagens, há uns 10 anos atrás, e os bancos não tinham mais caixa. As portas não tinha mais porta eletrônica, tinha uma pessoa que te atendia se precisava alguma coisa. O que acontece lá chega aqui, mas o Sicredi foi o primeiro a abolir o caixa da agência, quer dizer, ainda tem aquela coisa da tesouraria, mas o caixa formal, que entra lá para pagar. Mas em algum momento houve essa transformação, esse boom de crescimento, diríamos assim, que os números devem mostrar. Isso a cabeça das pessoas mudaram. Porque antes é difícil
E hoje é o que diz, o desaprender é mais difícil, a pessoa está acostumada com aquilo. Tem uns que dizem, eu tenho conta há 40 anos em tal lugar, mas daqui a pouco, se tem qualquer problema lá, não considera esses 40 anos, né? E o Sicredi, essa origem dele de tantos anos, a própria ligação, o propósito nosso, né? Que nós sigamos o propósito do nosso fundador, que é construir junto a sociedade mais próspera. A vida não é só dinheiro, a vida é um atendimento bom nas enchentes, na pandemia. A pandemia nós não fechamos nenhuma agência, entendeu? Uhum. Até mesmo que nós não temos clientes associados. Então, nos recebia, dava um cafezinho, respeitando todos os protocolos de saúde, evidentemente, com máscara, com luva, tudo, sem aglomeração. Mas depois, quando surgiu até programas que Pronamp e tudo, nós começamos a viabilizar para todos. Então, essa diferencial nosso do atendimento e com tecnologia que nós temos associados nossos que 4, 5 anos não vai na agência. Sim. Porque tudo ele é resolvido e o nosso foco são as pessoas. Pessoas colaboradores, que nós damos licença, pessoas fornecedores, que nós precisamos, o próprio Centro Administrativo Sicredi, pode-se considerar que do sistema é um fornecedor, mais de 300 produtos nós temos tudo que um associado precisa, tanto para agronegócio, pessoa física, jurídica, indústria, comércio, tudo, né? E o atendimento bom, nós sentimos as dores do associado e resolvemos juntos esses problemas. E é interessante, se você quiser que venha uma pessoa aqui falar contigo, ela vai vir aqui, na sua residência, seu escritório. Se você quiser ir na agência, vai. Então, o nosso foco são as pessoas. Inclusive, muitos jornalistas perguntam na contramão de outra instituição que estão fechando e vocês estão abrindo. Tá? Todos nós é com cautela. Inclusive até na Restinga, né? Tivemos a cautela grande. Então, o que acontece? Há agências grandes, porque aquilo ali é espaço também para associado. Nós temos contador que, do centro de Porto Alegre, que tem cliente lá na Zona Sul, ele ele agenda um espaço para ele para atender os clientes deles. E outra instituição tem um guarda na frente não deixando entrar. Então, esses diferenciais e com a tecnologia, com a qualidade dos nossos produtos, tudo, o pessoal está entendendo. Quando é que tu chega no Sicredi? Vira presidente do Sicredi? Quando? Foi em 2004, né? Aí depois, quando nós unimos, eu fiquei de vice, mas sempre junto, e agora estou no meu 3º mandato. E já com sucessão preparada. Né? Tá. E aí, mas é possível falar o que eu tenho falado, de que houve um boom recente ou vem crescendo? Não, por exemplo, o Sicredi já foi robusto, principalmente em agronegócio, né? Em Porto Alegre foi de um tempo para cá que nós começamos a pintar de verde, né? Uhum. Agências. Sim, o marketing, o trabalho é fantástico de marketing. E as agências com qualidade, bonito, tudo, com conforto, né? Então houve isso aí. E, consequentemente, as pessoas começaram a ouvir e ver diferenciais, pessoas ser chamadas por nome, né? A pessoa ter acesso quando quiser entrar, porque ele é dono. Né? Então, todos esses diferenciais com qualidade, que não adianta só sorriso, você tem qualidade dos produtos e serviços, né? Faz com que o Sicredi está crescendo. E não é em Porto Alegre, é em todo o Brasil. Há pouco nós falamos em 1902, na linha Imperial, em Nova Petrópolis. Hoje está na Paraíba, João Pessoa, Tocantins, Piauí, está em todo o Brasil e tudo interligado. Isso é uma coisa que talvez as pessoas não entendam bem. São vários Sicredis dentro de um Sicredi, mas é só um Sicredi, né? Quer dizer, tem o Sicredi de Minas Gerais. Não se conecta através de uma central? Como é que funciona? Aqui no Rio Grande do Sul, quantos Sicredis existem? Aqui tem 41, entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, 41 agências, que é a nossa Central Sul Sicredi. Tá? 41 cooperativas. Cooperativas, tá. E nós temos mais de 3.600 agências, pontos de atendimento, todas interligadas. Que é a o mais Origens importante. tem quantos, mais ou menos? Hein? A Origens tem quanto? Tem 32. 32. Tá. E todas elas
interligar. Nós aqui atendemos muita gente do interior que vem para cá, das suas cooperativas, que o Sicredi não compete com ele mesmo. É comum nas nossas vidas aí com bancos, tu trocar o teu gerente para outro bairro e querer te buscar. Sim, Na mesma instituição. sim. O Sicredi tem essa coisa linda ali, a gente até atende a pessoa, resolve os problemas, mas todo mundo unidos nesse sistema que é fabuloso, que, por exemplo, tem ali o Centro Administrativo Sicredi, onde nos auxilia em tudo. Parte, inclusive, jurídica, parte de comunicação e marketing. Nós temos alguma coisa na cooperativa, mas lá vem total o desenvolvimento da marca nossa, né? Tudo através de lá. Tecnologia da informação, segurança da tecnologia da informação, inteligência artificial, então todo aquele sistema para o Brasil inteiro. Isso ajuda até em termos de custos eu, por exemplo, e alinhamento. Né? Sou testemunha disso, eu moro ali na Lucas de Oliveira, bem perto da agência da Protásio Alves, mas a minha agência de origem é lá na Benjamin Constant. E eu vou ali na Protásio Alves, sou tratado até, todo mundo brinca, vem para cá e tal, não, mas a minha é lá, mas sou tratado da mesma forma e com muita atenção, é impressionante o nível de... Está bonita aquela agência. Está né? bonita aquela gestão. E tu conhece a da Restinga, não? Não, Tem que ir lá conhecer. Eu não consegui ir na inauguração. A Restinga é encantadora, inclusive nós fizemos painéis. A Restinga é um outro mundo que a gente não sabe bem o que é, né? Outro mundo, é impressionante. A gente, quem está aqui na Zona Norte fica achando que a Restinga é uma vila, que é não sei o quê. Mas é coisa mais e é uma linda, cidade. É coisa mais linda, e nós já estamos trabalhando, porque o Sicredi, principalmente a Origens, todos pedem mais agências, municípios, aí tudo, né? A gente faz aquele trabalho, porque a nossa empresa é dos associados, tem cautela. E na Restinga, inclusive, a exemplo de outros, né, nós já estamos trabalhando lá, porque lá tem uma abnegada pessoa, uma guerreira, que é a Aline Colombo. Sim. Né, Colombo, todos Colombo, e eventos Colombo, tudo é fantástica, né? E ela é presidente da Associação Comercial e Industrial da Restinga. E ela cedeu um espaço para nós lá, já ir trabalhando com todos. Então, a gente já entrou chutando em gol, né? Sim. O time estava armado ali tudo, né? E ela é excelente, ela é coordenadora de núcleo, nossa, associada desde o início, ela luta pela Restinga lá, e é surpreendente a população na Restinga, né? A Restinga, se fosse município, seria o 7º município em população do Rio Grande do Sul. É impressionante, a gente não tem noção. Ela é maior que 93% dos municípios. A gente não tem noção. E tem milhares de empresas, tem indústria, comércio, tá, gêneros alimentícios, tem tudo que se precisa lá. O pessoal é autossustentável ali, viu? Sim, minha referência... E agora com a agência. Nossa agência é linda mesmo, porque o Sicredi não faz distinção. É uma sociedade de pessoas, não de capital. Tu pode ter lá teus milhões aplicados, outra pessoa, um colaborador de uma empresa com salário modesto dele lá, é o mesmo. Inclusive, em assembleia, tem um voto. Clóvis Tramontina é sócio, e toda a Tramontina é sócia. Tem um voto o voto do Clóvis é igual ao... Da Ferraz Porão. Não, é igual, inclusive, do sócio. que serve cafezinho para ele. Então, é uma sociedade de pessoas, serendo. Baseado nisso, muitos até puxam na Restinga colocar uma agência dessa, que é igual, até superior, alguma coisa da Protásio falou, da Moinhos, porque nós fizemos tudo que é possível para se desenvolver melhor, emprestando a agência. E, então, vai ajudar muito a crescer, porque onde tem uma cooperativa, onde tem um Sicredi, o município é melhor, porque nós fizemos trabalhos sociais, parte dos resultados fica na comunidade, dirigido pelos próprios associados da região, com nucleação. Isso é uma coisa importante de tocar, né? Quer dizer, além da questão... Obviamente que o crescimento é mostrado em números, né? Vem crescendo a cada ano, né? Sim. Em passando, nós tínhamos falado que hoje é a empresa que mais emprega pessoas no Rio Grande do Sul, 52 em Porto Alegre, sei lá, 52 mil pessoas, isso? 52 mil pessoas no Sicredi Brasil. Sicredi Brasil. Né? O Sicredi Nacional. É a empresa melhor para trabalhar, né? E vem todo esse processo de crescimento, né? E mais de 10 milhões associados. E nós temos muitas coisas, inclusive ajudamos as empresas até com
com a consultoria, alguma coisa, e pessoas físicas, principalmente, nós temos educação financeira, que é muito bom. E também contribui, uma coisa importante que eu me lembrei, não queria deixar passar, boa parte dos recursos é aplicada em causas sociais, etc. Exatamente. Né? Inclusive, ali na CIS Brasil, nós temos um espaço para a educação financeira, que é o maior espaço físico do Brasil para crianças, com a Turma da Mônica. Tá? Tem até revistinhas da Turma da Mônica, que eu recomendo às mães ler muito as crianças, porque daí a mãe vai se instruindo também. Sim. Porque é comum as pessoas gastar mais que ganha. E no Sicredi, quando isso ocorre, principalmente cartão de crédito, a pessoa não pagar toda a fatura, chama a pessoa e esclarece melhor que o final não vai ser bom. Né? E com isso, às vezes, até se reduz, se dá um recurso com um juro bem menor para cobrir aquela despesa e começa do zero, diferente de muita instituição que aumenta limite, consequentemente a tarifa muitas vezes, daqui a pouco, quando não serve mais, é Serasa, SPC, o Sicredi, não, por isso que nós temos mais de 10 milhões de associados já. Então a gente está num crescimento muito grande, porque a vida não é só dinheiro, é ter alguém para contar. Pandemia, que eu falei, enchentes, trabalhos sociais que a gente fez, nós pausamos títulos, nós renegociamos alongamentos, fizemos tudo dentro da lei. Isso é uma deficiência considerada do nosso sistema de ensino, que não há aula de educação financeira, devia haver, né? Precisa ter. Nós temos aula de física, de química, de biologia e tal, mas de educação financeira... Inclusive, pelo CRA, eu participei várias vezes, nós tínhamos conselhos regionais, contabilidade, economia, de odontologia, farmácias, todos, e fazia exatamente isso, porque não tem. Tem pessoas que fazem curso tecnicamente, eu sei que a minha mulher é dentista, minha filha é dentista, tudo falta. Tá? E eu me lembro, até teve 2 de farmácia que depois iam me visitar, que às vezes se forma, tem aptidão para abrir uma farmácia, responsabilidade técnica, tudo. Às vezes o pai até vende algum imóvel, botar uma farmácia, aí competir com Pãovel, São João, Droga Raia. Tem que ter gestão. A faculdade tinha que dar isso. Então isso aí atrapalha. E os conselhos regionais desse fórum que nós tínhamos lá ajudava muito, né? Quer dizer que não, mesmo a pessoa sendo associada do Sicredi de Origens, ele tem o cartão lá do Sicredi de Minas Gerais, ele vem aqui, sabe? Tudo. Essa integração é um negócio que é difícil de entender, né? Tem o Sicredi ali na CIS Brasil, né? Um grande prédio. Tem o Sicredi na Marilã, que é a sede da Origens. Lá na CIS Brasil é a sede regional, é isso? Não, na CIS Brasil é a nível Brasil. Nível Brasil. É centro administrativo do Sicredi de todo o Brasil. Ah, é? Ali tem um conselho de administração a nível Brasil, que é formado pelos... Aqui em Porto Alegre? Aqui em Porto Alegre, porque foi criado aqui continua, não se fala em matriz, mas é como se fosse, é o centro, né? Que inclui o Fernando Dallagnese, que é o presidente, que era de Santa Rosa, da cooperativa de lá, hoje é o presidente do conselho, o César Bock, que é o executivo número 1 do Centro Administrativo, que é presidente do Banco Cooperativa. Então, tudo aqui, um conselho. Mas voltando, então, tem o guarda-chuva geral nacional, que é o Sicredi, e tem 5 centrais, que a nossa é a Central Sul-Sudeste, que é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais e Espírito Santo. Tem Nordeste, tem Brasil Central, tem Paraná, que é São Paulo também. Mineira Paulista tem uma agência, coisa mais linda. São Paulo está crescendo. Todo o Brasil num crescimento. Não, é impressionante. Eu fico impressionado. Né? Que faz tudo que um banco faz sem fins lucrativos. E uma coisa que ele não tocou... É isso que eu ia lhe perguntar agora. Quer dizer, a destinação dos resultados, isso é mito, é verdade? Realmente, como é que é? Olha o teu extrato aí agora. Está aí no teu extrato. Sim. Eu tomo a liberdade porque eu sei que tu é associado nosso. Tá? Então, o que acontece? Né? É uma instituição financeira sem fins lucrativos. O balanço, evidentemente, em cada exercício tem que ter mais zero. Então, o que sobra, o que o banco chama de lucro, nós chamamos de sobras. É dividido para todos os associados, de acordo, evidentemente, com as suas operações financeiras. Sim. Então, além de ele ter taxas justas, eu não gosto de dizer que é menores taxas, taxas justas, né? Ele ganha depois, tá, sobras referente a tudo aqueles produtos que ele trabalhou. Então, a maneira que o pessoal começa a entender isso aí
né, ele vem para cá. E em termos de garantia, solidez e segurança, né, os bancos têm, instituição financeira, um fundo garantidor. Sabe disso? 250 mil por CPF, no caso. Sim. O Sicredi tem isso, que se chama FGCOP, tá? Mas fora disso ele tem outros fundos, e um deles é Solidários. Então, nem aconteceu o que aconteceu, problemas de instituição financeira, ou até uma cooperativa crescer muito, botar mais filial, alguma coisa, seu patrimônio líquido ficar pequena, ela é incorporada numa outra. Entendeu? Sim. Então, um associado nunca perde. Sim. Então, sempre vai E além ter, da o destinação... O sistema todo garante, tem fundos garantidores nacionais, cada cooperativa tem seu fundo de reserva, tudo. É muito, muito bem organizado. Viu? E para quem não conhece, oferece todos os serviços, né? E é mais garantido que uma instituição financeira. Todos os serviços, e sem ser considerada uma instituição financeira, né? Uma cooperativa, né? É uma instituição financeira cooperativa, esse é o nome correto. Instituição financeira cooperativa. E além da questão da distribuição... O que não é banco, né? É Sim. instituição financeira cooperativa. Além da questão da distribuição de resultados aos seus associados, também tem um investimento que é apartado em causas sociais, né? Sim. Manutenção. Nossa, a gente quando tem as assembleias, a gente é convocado a dizer, vamos investir aqui, ali, é isso? E cada cooperativa, no caso, né, fornece guarda-chuva da Central Sicredi, que tem que estar alinhado, né, tudo, né? Nós seguimos todas as orientações, a transação com o Banco Central, tudo é feito por eles, parte legal lá e tudo. Fora disso, cada cooperativa tem o seu CNPJ, seu presidente, seu conselho de administração, então ela tem certas autonomias dentro do alinhamento do sistema, né? Uma delas é isso aí, nós temos o Fundo de Desenvolvimento Social, aprovado pelos associados, consta, inclusive, está no site, consta no nosso estatuto, 3% do que, a rigor, cada agência gera, fica distribuído para o município. Que não adianta ter uma instituição financeira forte, tá, e uma pobreza grande, que dá insegurança, tudo. Então, se olha muito esse lado social, aprovado pelos... Eles mesmos destinam isso aí em fundos, em ações sociais. Na Restinga, inclusive, houve um show lá, musical, na solenidade de abertura, né? Um maestro e crianças de 8 a 18 anos, músicos, uma orquestra lindíssima, que é cheia de entidades com abnegadas pessoas que precisam de alguns recursos. Com o apoio do Sicredi. O Sicredi apoia isso aí para inclusão no mercado de trabalho, inclusão social mesmo, né? Então, nós temos esse fundo que é projetos específicos, né? E, fora disso, tem cooperativas escolares, tá? Que são crianças que ajudam ao empreendedorismo, elas terem até a gestão. Bom, as primeiras ali, eu me emocionei. Uma vez cheguei no auditório, estavam uns 20 meninos, tá? Inclusive escolhendo o presidente, o secretário, o tesoureiro, tá? Já participando da formação do estatuto, já tendo noção de governança, de gestão e sonhos, porque às vezes morando na periferia não tem sonho. Então, às vezes ia a mãe lavando roupa para fora, fazendo faxina, o pai chegando bêbado em casa, batendo na criança, tudo, não tem sonho, vendo vizinho, tudo. Aí ele vai para um Sicredi, começa até a fabricar algumas coisas lá, vender essas coisas, começa a ter aquela noção e sonhos. Tem uns até que eu me misturo com a moçadinha lá. Olha, eu quero, quando crescer, ser igual ao senhor, ser presidente. Olha que coisa linda. Que maravilha, né? Que precisa as pessoas sonharem e fazer com que encontre. O Sicredi bota isso aí no caminho, a inserção no mercado de trabalho. Não, então, o trabalho é gratificante. O Sicredi é um bom, exemplo, né? É um exemplo. A diretoria é eleita com mandato de... 4 anos. 4 anos. 4 anos, o regulamento do Banco Central, tudo, né? Tem que ter renovação obrigatória. Foste reeleito agora? 30%. Quando? Eu fui no ano passado. Ano passado. Eleito pelos próprios associados. Tem que trocar o conselho. E aí, e o que é ser presidente do Sicredi? O que tu faz no dia a dia? Trabalha lá todo dia? Vai lá, bate ponto? Não, gestão? Não, porque o presidente é a figura da Inglaterra, só aparece de vez em quando. Não. É por umas responsabilidades, né? Por exemplo, se eu vou
adquirir um imóvel, tem que comunicar ao Banco Central, vender, tem responsabilidades muito grandes, consequentemente, e o nome da gente, né? Tem que... Não é porque preservar. é presidente que é dono, né? Então tem que ver. Mas a maneira que é a governança, que é dirigida, Banco Central, o próprio sistema, eu sou conselheiro da Central Sicredi. Então a gente analisa todas as cooperativas. Então, além de ter o conselho de administração, tudo ali, porque a governança tem a diretoria estratégica, que é o nosso diretor, o Gerson Kuhn, que tu conhece, mais o diretor de negócios e de controles, e o presidente e o vice-conselheiros e 10 conselheiros. Então, tudo, o órgão máximo é o conselho, que aprova o planejamento, que controla tudo, se está dentro das normas, leis, tudo, né? Então, é muito rico isso aí, né? Eu passo o trabalho, às vezes as pessoas vêm pedir alguma coisa, mas tu é o presidente, acostumado com o presidente de instituições, Sim. comércio, que é o regime presidencialista. Ali não, tem um conselho e o que a gente assegura é que tudo seja dentro das normas. Sim. Eu até brinco muitas vezes, tem amigos meus que solicitam algum empréstimo lá e não ganham, ou na totalidade eu ganho pouco, e se vai na minha loja, eu dou toda a loja para ele. Eu sei que a pessoa tem bem, Sim. é sério, Sim. mas ele não aprende o requisito, não tem capacidade de pagamento, alguma coisa, o Sicredi é muito rígido, né? Que maravilha. Porque os recursos dos associados lá da loja nossa é minha, do meu filho, né? É presidente, mas não é dono, né? Exatamente. Lá, eu gosto disso, até porque as pessoas, né, nenhum de nós é melhor que todos nós juntos. Tem alguma... o que se pode dizer do futuro do Sicredi, futuro próximo? Qual é o caminho? Tem alguma coisa acontecendo nova? O crescimento é orgânico e tal? O crescimento é orgânico, mas bem planejado, e hoje tem que ter um cuidado muito grande com a situação do Brasil, que não está boa. Essa é a realidade, né? A própria reforma tributária, uma série de coisas, ele não sabe o que vem. E o nosso associado, que é o nosso foco, como eu falei, porque nós se concentra com o associado estando bem, ele gasta mais o cartão de crédito, ele compra um carro, financia conosco, ele faz o seguro conosco. Então, a gente procura sempre a resolver os problemas dele para que ele tenha sucesso, né? Sim. Mas hoje é difícil, tu sabe, do varejo, tu acompanha, tem muitas lojas fechadas, pessoas que tinham perto de 20 lojas, hoje tem 3, 4, então não está fácil a perspectiva do Brasil, essas incertezas, imprevisibilidade que tem. Então, isso faz com que a gente controle muito isso aí, né? Mas entre as necessidades dos associados, nós temos, assim, como grandes possibilidades de fidelização, até porque nós olhamos tudo que é possível fazer dentro de leis, tudo, a gente facilita, no caso, o nosso associado. Não tem muito que inventar a roda, né? O processo é ir empurrando o barco, né? E acompanhar, evidentemente, as evoluções. A inteligência artificial está aí para nos ajudar, para agilidade, para tudo, né? A segurança hoje me preocupa muito, tanto golpes, até nós comparando com a situação, não é todo mais golpes e... É triste. É impressionante. Né? Fraude, eu golpe, até comentei com a minha gerente esses dias, eu recebi até com a Flávia Apolo, lá da área de marketing, eu recebi um logotipinho do Sicredi falsificado, que eu que sou homem de comunicação vi, com uma informação ali, mas isso aqui não pode ser Sicredi, e não era, né? Eles estão falsificando. E é muito triste até telefonema. O momento que tu recebe um número estranho e diz alô, oi, aqui é de primo, é. eles já pegaram a tua voz. É. Aí com aquilo eles fazem. Não. Então tem que ter um cuidado. Na dúvida, sempre procure a agência, vai lá e o aplicativo nosso é fácil, né? Que tu Sim, maravilhoso. Bloquear a conta na hora, bloquear o cartão de crédito na hora. Então, na dúvida, bloqueia, depois vai lá. Resolve. Isso eu acho muito interessante no Sicredi, que além de ser uma entidade extremamente simpática, extremamente acolhedora, em que as pessoas realmente, aquela coisa, sabe quem contato, liga para o fulano, liga para o Beltrano, as pessoas te tratam pelo nome, também é ao mesmo tempo muito tecnológica, né? Muito
muito rápida, tanto na questão de algum atendimento no celular, online, e isso eu acho que esse equilíbrio que vocês conseguiram dar, e ao mesmo tempo com essa aura de cooperativa, de todos juntos e tal, realmente é um trabalho fantástico. Eu realmente sou um fã do Sicredi, né? Eu que já entrei com bem mais de 18 anos lá, eu sou encantado, viu? Tá com as pessoas, com os colaboradores lá, é fantástico. Bom, nós estamos chegando já, o papo bom passa rápido, né? Estamos chegando ao final do nosso episódio, nosso 35º episódio do Ponta de Gôndola, o varejo passado em revista. Hoje nós ouvimos o presidente da Sicredi Origens, Ronaldo Chelikov, né? Queremos reiterar o agradecimento aos nossos apoiadores, Grupo IMEC, Desco, GS1 Brasil, de Pan Gaúcha, e oferecer ao nosso Ronaldo, depois dessa belíssima aula sobre cooperativismo, sobre essa parte tão essencial do varejo, embora ele também seja um homem de varejo, as suas 2 minutos aí para as suas palavras finais. Bom, externar a satisfação que eu tive, já está sempre disponível. Nós precisamos disso porque existe 2 tipos de pessoas: o associado Sicredi e os que não conhecem Sicredi. Então, com essa divulgação ótimo, aí, com certeza vai aumentar o nosso número de associados, que aumenta dia a dia, né? E pode ser empresa, pode ser pessoa física, pode ser, né? Então a gente fica. Então é muito interessante conhecer, não se ama desconhecido, o momento que vê, conforme que a gente faz o atendimento, né? A união de todos nós. Eu acho que o cooperativismo, e eu tenho até visitado outros países, né? Tem países que quase, a França, 99% da população é cooperativismo de crédito. Canadá, Inglaterra começou tudo em 1844, lá começou o cooperativismo lá. O Brasil está atrasado ainda, né? Então precisa essas divulgações, como esse programa aqui, para cada vez o pessoal sentir. E eu sempre falo tantas coisas boas, tudo, mas eu digo, qualquer coisa, se não for o que eu estou falando, é livre-arbítrio, sai. Sim. Sim. Porque o momento que eles enxergar todos os nossos diferenciais, eles vão se fidelizar conosco e construir um Sicredi mais próspero, um Rio Grande do Sul, um Brasil mais próspero. Muito obrigado, Ronaldo. Então, até o próximo episódio do nosso Ponta de Gôndola.